Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado. Inalam e utilizam produtos químicos tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas. Tudo muito prejudicial à saúde delas. Geralmente, viajam por longas horas de manhã cedo ou tarde da noite. Essa cena, descrita pela cientista política francesa Françoise Verger no livro Um Feminismo Decolonial, de 2019, poderia ser narrada em qualquer cidade brasileira. Todos os dias, mãos anônimas varrem ruas, lavam banheiros, limpam o chão de hospitais e ônibus, recolhem o que a cidade descarta. Raramente, porém, refletimos sobre como o ato de limpar se tornou, ao longo do tempo, um trabalho destinado a apenas algumas pessoas. Quase sempre mulheres, negras, pobres e periféricas. Quando a limpeza deixou de ser uma prática comum para se tornar uma fronteira social, separando quem tem o privilégio de sujar e quem é responsável por fazer a sujeira desaparecer. Atenção, atenção, está passando. Oi, vizinhas! Eu sou a Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos conversar sobre por que achamos normal que outras pessoas limpem a nossa sujeira. A história da limpeza urbana, contada por Rosana Miziarra no artigo Por uma História do Lixo, ajuda a entender como essa desigualdade se consolidou. A pesquisadora reconstrói a trajetória da limpeza em São Paulo, do período colonial até os anos 1970, mostrando como uma prática coletiva e eventual acabou se transformando em um sistema técnico, hierarquizado e lucrativo. No séculos 17 e 18, a limpeza era feita de forma esporádica, quase sempre por causa de festas religiosas. Cada morador era responsável por varrer o pedaço de rua em frente à sua casa, e os dejetos eram jogados em covas próximas às igrejas. O que se chamava de sujeira eram ervas, matos ou restos de animais, parte natural do ambiente. Quem realizava esse trabalho eram pessoas escravizadas e serviçais, vistas como extensão da sujeira que tentavam eliminar. Mas já trazia embutida uma hierarquia, a de que alguns corpos existiam para limpar, o que outros sujavam. Com o avanço das epidemias no século XIX, essa relação começou a mudar. O lixo passou a ser visto como uma ameaça à saúde pública, e o poder municipal criou normas e códigos para regular o descarte. Em 1886, o Código de Posturas marcou o início da tentativa de organizar o lixo e afastá-lo do centro urbano, junto com quem o manuseava. No início do século XX, a limpeza entrou na era da modernização. A coleta começou a ser mecanizada, e em 1914 foi decretado o uso obrigatório das latas de lixo. Já nas décadas de 1960 e 1970, as carroças, que recolhiam lixo, deram lugar aos caminhões, e nasceu o Departamento de Limpeza Urbana, o Limp-Urb. Nesse processo, o trabalho se tornou mais impessoal, mecanizado e subordinado à lógica da produtividade. A nova estrutura abriu espaço para o setor privado e as empresas começarem a disputar contratos e apresentar o lixo como uma fonte de lucro.
A cidade limpa virou também um negócio lucrativo e símbolo de modernidade. A limpeza urbana passou a representar ordem, progresso e civismo, mas continuou sustentada por uma base invisível de trabalhadores, mal remunerados e desvalorizados. A década de 1970 marcou ainda o auge de um imaginário moral sobre a limpeza. Campanhas popularizaram a ideia de que povo desenvolvido é povo limpo. O discurso da higiene se misturou ao da cidadania e do progresso, responsabilizando os indivíduos pela sujeira e apagando o trabalho de quem realmente limpa. Se nas ruas o trabalho de limpar ganhava contornos técnicos e públicos, dentro das casas ele continuava sendo parte do mundo privado e das relações de poder domésticas. A historiadora Tatiana Silva Lima, no artigo Os escravos engajados nos serviços domésticos pelas famílias do Recife oitocentista, o aprofundamento da exploração da mão de obra escrava, mostra que, no Recife do século XIX, a escravidão doméstica se destacava entre as atividades que mais absorviam cativos, principalmente mulheres. Em 1828, cerca de 31% da população do Recife era composta por pessoas escravizadas. Após 1850, com a proibição do tráfico atlântico, houve uma diminuição do número de cativos e um aumento dos migrantes livres vindos do interior. Ainda assim, o censo de 1872 registrava mais de 14 mil escravos domésticos em Pernambuco, enquanto o número de trabalhadores livres no setor ultrapassava 67 mil. Ou seja, a escravidão perdia força, mas a lógica permanecia viva dentro das casas. Nesse cenário, as mulheres realizavam todas as tarefas ligadas à manutenção da casa. Limpavam, cozinhavam, lavavam, passavam, costuravam, carregavam água, cuidavam das crianças e dos doentes. O artigo destaca que, para as famílias senhoriais, esse tipo de trabalho representava status e conforto, mas para quem o executava, significava exploração constante e ausência de liberdade. A autora descreve que, mesmo após a Lei do Ventre Livre de 1871, que determinava que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres, o número de escravizados domésticos não caiu de imediato. Pelo contrário, as famílias passaram a exigir mais trabalho dos poucos cativos que mantinham, sobrecarregando-os com múltiplas funções. No fim do século XIX, com a crise da escravidão, esse modelo deu origem a uma nova forma de dependência: o trabalho doméstico sem direitos. Mais de um século depois da abolição da escravatura, o trabalho de limpar continua sendo sustentado pelos mesmos corpos historicamente empurrados para a margem. Nas casas, nas escolas, nos hospitais e nas ruas, o cuidado e a limpeza seguem majoritariamente nas mãos de mulheres negras e periféricas, que ocupam os postos mais precários e mal remunerados do país. Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, de 2024, o trabalho doméstico segue sendo uma das principais ocupações femininas no Brasil. Em 2022, das 5,7 milhões de pessoas empregadas no setor, 5,3 milhões eram mulheres, o equivalente a mais de 90% do total. Dessas, 67,1% se declaravam pretas ou pardas, confirmando que o trabalho de limpar e cuidar continua racializado e profundamente desigual. Mesmo após a PEC das domésticas em 2013, que garantiu direitos como jornada de 8 horas, FGTS e hora extra, a formalização ainda é exceção. Apenas 24,5% das trabalhadoras domésticas tinham carteira assinada em 2022, e a maioria continua enfrentando jornadas longas, baixos salários e discriminação cotidiana. A historiadora Tatiana Silva Lima observa que essas resistências não são novas.
Em seu artigo, ela escreve que a resistência dos senhores às leis abolicionistas guarda semelhanças com as reações de parte dos empregadores diante da PEC das domésticas, mostrando como a ampliação de direitos ainda provoca incômodo em quem se beneficia das relações desiguais. Ou seja, o trabalho doméstico continuou a ser exercido majoritariamente por mulheres negras, mas sob novas formas de subordinação. O mesmo padrão se repete na limpeza urbana. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e empresas de prestação de serviços de asseio e conservação de limpeza urbana, o CIEMACO, realizada entre 2008 e 2010 e publicada em 2011, mostrou que 73% se declaravam pretos ou pardos e que mais da metade vivia com menos de R$ 1.000 por mês. Entre os garis, 92% recebiam até um salário mínimo e 65% não haviam concluído o ensino fundamental. Uma pesquisa mais recente, Condições de Trabalho na Limpeza Pública, um estudo dos trabalhadores terceirizados de 2022, analisou 192 trabalhadores terceirizados de limpeza pública em diferentes municípios brasileiros. Desses, quase 60% eram mulheres, com média de idade entre 34 anos. A maioria se declarava parda ou preta, confirmando que o perfil racializado da categoria persiste. As jornadas eram longas. 45% trabalhavam mais de 8 horas por dia e 26% acumulavam outro emprego ou atividade informal para complementar a renda. Quase metade relatou já ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho, e 1 em cada 5 mencionou problemas musculares ou respiratórios relacionados à função. Entre as mulheres, mais de 70% eram mães, muitas responsáveis sozinha pelo sustento da casa. As principais queixas apareciam ligadas à falta de reconhecimento, ao cansaço físico e à ausência de equipamentos adequados, como luvas, máscaras e protetores solares. A pesquisa concluiu que os trabalhadores da limpeza vivem uma contradição constante. Desempenham uma função essencial para a saúde urbana, mas permanecem entre os mais precarizados e invisibilizados do espaço público. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. A nova crise política e militar da Venezuela reacende traumas entre mulheres que vivem no Brasil após terem deixado o país para escapar da fome, da repressão e do colapso dos serviços básicos. Os acontecimentos recentes despertam sentimentos ambíguos de medo e esperança, enquanto revelam que, para além das disputas políticas, a principal reivindicação da população venezuelana é o direito a uma vida digna, com paz, liberdade e sem violência. Os primeiros dias de 2026 já evidenciaram desafios que pesam no corpo e no bolso da população, especialmente nas periferias. Crise internacional, aumento das tarifas de transporte e água, calor extremo e mudanças no sistema de mobilidade revelam como decisões políticas, desigualdades urbanas e o custo de vida seguem impactando de forma desigual o cotidiano de milhões de pessoas. Atenção, atenção! Está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.